Para quem não me conhece, eu sou o Guilherme. Deixa eu só ajeitar o mouse aqui. Deixa eu lá. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Guilherme Siqueira Simões, eu vou ser o palestrante desse webinar de hoje, e a gente vai falar da engenharia de requisitos no contexto ágil. Há muito preconceito, tem muita gente que acredita que são requisitos, né, e dentro de um projeto ágil não existe trabalho de requisitos, ou não é necessário, ou que são coisas incompatíveis. E, na verdade, isso aí é tudo falta de conhecimento das duas coisas, porque são conceitos que a gente vai mostrar aqui que não tem nenhum conflito entre eles, né? Desde que a gente saiba usar bem os dois conceitos. Eu vou, antes de começar, e aproveito aí, né, para dar algumas instruções iniciais, isso dá um tempinho para quem está entrando atrasado. A gente sempre sugere que vocês usem uma conexão de banda larga durante a apresentação para não ter aí problemas de interrupção da transmissão, som cortando, né? Como eu já fiz um teste aqui no microfone, está todo mundo me ouvindo. Se às vezes alguém ficar sem escutar, pode ser um problema local. Mas, qualquer coisa, escreve aí no chat também, porque se mais de um reclama, às vezes o problema está aqui comigo. A gente vai vou usar o webcam, mas se a gente tiver algum problema aí durante a transmissão, eu posso fechar o webcam e a gente segue só com a voz, né, e os slides. A gente vai fazer uma apresentação de mais ou menos 45 minutos, vou deixar um espaço para as perguntas no final. Não é necessário que você espere o final da apresentação para fazer as perguntas. Quem já tem perguntas aí pode colocar no chat e no final, eu dou uma repassada no chat para responder tudo que ficou pendente aí nesse meio tempo. Para quem tem alguma certificação do PMI, a gente você pode usar esse evento como um crédito de um PDU no programa de manutenção das certificações do PMI, né? A área de gerente de projetos, o PMP é uma delas. Então, para você manter a certificação, você tem que acumular créditos, PDUs, e isso você consegue aí com a participação de eventos como esse. A gente está gravando essa apresentação e a gente vai publicar isso provavelmente amanhã. Tanto a gravação do vídeo como os slides. Vai tudo para o nosso site. A gente tem um canal no YouTube, então o vídeo a gente vai subir para o YouTube, lá você vai encontrar também uma série de outros vídeos, seja de outros webinars e também de outros vídeos que a gente publica. Eu faço o convite para vocês assinarem o nosso canal do YouTube e aí você também vai ser notificado sempre de qualquer nova publicação de vídeo. A gente vai... também convido para quem tiver aí Facebook, ou Twitter, ou LinkedIn, seguir a Fato numa dessas redes, que aí você vai ficar sabendo de, por exemplo, os próximos webinars, cursos, a publicação de algum artigo ou vídeo novo no nosso site. Então a gente está sempre colocando novidade aí nas redes sociais e você vai ficar mais informado se você usa um desses canais. Também fica lá no nosso site. A nossa missão, né, a Fato como empresa, ela tem como missão de ajudar seus clientes, né, a planejar e avaliar o desempenho dos seus processos de TI para eles terem sucesso no seu negócio. A gente faz isso principalmente com o uso de 3 disciplinas da engenharia de software: medição, estimativas e requisitos. E a gente trabalha tanto serviços de consultoria e cursos dentro dessas áreas. A gente tem uma grade de cursos que está no nosso site lá. O assunto de hoje é um assunto que a gente aborda dentro do curso de engenharia de requisitos. E é um curso que a gente tem aí tanto na modalidade presencial, tem turmas abertas aí no Brasil inteiro, é só olhar o nosso calendário, está lá no nosso site, e também na versão online é o mesmo conteúdo, só muda a abordagem, presencial ou online.
Então vamos lá. Nossa agenda hoje é falar da engenharia de requisitos. Vou procurar definir ela basicamente, rapidamente, e depois a gente entra no contexto do Scrum, uma definição do que é requisito e dos valores e princípios do Manifesto Ágil que tem relação com o assunto que a gente vai tratar da engenharia de requisitos, né? Vamos primeiro do comecinho. Então, o que é a engenharia de requisitos? A gente pode definir a engenharia de requisitos como uma das várias disciplinas da engenharia de software que tem o objetivo de fazer o uso sistemático e repetitivo de técnicas para levantar, especificar e manter um conjunto de requisitos para o software que atendam objetivos de negócio e sejam de qualidade. O que são requisitos de qualidade? Se você tiver interesse, a gente já teve um webinar falando sobre isso. Está aqui o link, que a gente discute isso em mais profundidade lá. Então, basicamente, 3 processos-chave dentro da engenharia de requisitos: levantar, especificar e manter os requisitos. Por que manter? Porque os requisitos mudam. Então, eu preciso de uma gestão sobre esses requisitos para manter eles com valor durante todo o projeto. E a especificação ela é fruto de um trabalho de análise de requisitos. Eu levanto necessidades, faço um trabalho de análise e tenho o objetivo de gerar uma especificação. Eu vou usar aqui como exemplo o processo Scrum, que é o processo ágil mais popular, ou mais comum dentro das empresas que trabalham aí com projetos ágeis, mas a ideia vale basicamente para qualquer processo ágil que se fala aí no mercado. O Scrum ele tem basicamente 3 papéis. É um processo bem leve, bem simples, onde eu tenho um papel, que é o dono do produto, é quem é responsável por elaborar e manter o que a gente chama de Product Backlog, ou esse aqui, na verdade, é a visão do produto que se deseja construir. É um conjunto de requisitos, basicamente, definido em mais alto nível. Normalmente, esses requisitos eles são especificados como histórias de usuário, é uma técnica de especificação, mas poderia ser especificado com outro tipo de técnica também. O produto que o cliente quer, quase sempre não pode ser desenvolvido de uma vez, né? Então, o processo Scrum ele é um processo iterativo incremental, e aí outra diferença de processos tradicionais, né? A iteração ou sprint dentro do Scrum tem uma duração fixa, ou seja, durante todo o projeto, todo o ciclo de entrega ou iteração tem a mesma duração. Pode ser entre 2, 3 ou 4 semanas, mas uma vez que a gente define essa duração, 4 semanas são sempre 4 semanas. E eu tenho aqui um conjunto de requisitos que precisa ser priorizado para o próximo desenvolvimento. Então eu seleciono um subconjunto dos meus requisitos, isso forma o backlog da sprint, que vai ser desenvolvido aí por exemplo, nessas 4 semanas. Isso vai ser desenvolvido pela equipe de desenvolvimento, que é quem tem a responsabilidade de entregar esse incremento de produto, né? O objetivo da sprint é entregar um incremento no produto que se deseja ao final, né, dessa liberação. O dono do produto é responsável, então, por manter essa lista do produto, pela definição dos itens dessa lista, também pela priorização do que vai em cada sprint. E existe um outro papel, que é o do Scrum Master, que é a pessoa que vai facilitar e apoiar a execução do processo Scrum, né? Fazer que o processo Scrum seja seguido corretamente, esclarecer e facilitar aí os demais na execução desse trabalho. Bom,
Aí a gente pode fazer algumas perguntas, né? Algumas dúvidas surgem a partir aí desse processo. Muita gente acredita o seguinte: bom, se eu estou trabalhando com processo iterativo incremental, ciclos curtos de entrega, eu preciso de uma definição, de uma visão inicial do produto? Bastaria pensar em definir os requisitos da próxima iteração? O que é esse Product Backlog, né? Acabei comentando antes, o Product Backlog é essa visão de produto que se constrói. Então, já é um equívoco pensar que no processo ágil você só precisa pensar no próximo sprint, em termos de escopo. Você tem dois momentos-chave dentro do processo. Você tem um momento inicial onde você precisa construir e ter essa visão de produto. É uma visão de requisitos alto nível, mas ela é necessária, porque eu preciso dizer para o meu cliente, né, em quantas iterações eu vou precisar para entregar o produto que ele deseja. Qual é a ideia de custo que isso vai me ter? Não posso, o cliente nenhum vai dar um cheque em branco, começa a desenvolver aí, quando estiver pronto, você me fala quando ficou pronto e quanto custou. Né? Numa análise de negócio, qualquer pessoa, um gestor de negócio, vai querer essa informação. Uma diferença do processo tradicional para o processo ágil é que essa visão inicial de produto, ela não é estática. Né? Então, o conjunto de requisitos que se elabora aqui nesse momento inicial, dificilmente vai ser o conjunto de requisitos que o produto final vai ter. Então, ao longo das iterações, há mudanças aqui nesses requisitos. Histórias ou itens aqui são eliminados e outros são acrescentados à medida que a ideia, a visão de produto vai sendo amadurecida pelo meu cliente. Mas, normalmente, né, se ele já foi informado, já se comprometeu no negócio com relação a um prazo, um orçamento, aquilo vai ser uma restrição que tem que ser trabalhada. O que vai mudar é que eu vou ter que gerenciar para trabalhar o melhor escopo possível dentro dessas restrições de prazo, de orçamento, que vão ser definidas em algum momento inicial. E aí tem outras perguntas também. Né? Essa lista, essa visão de produto, vou voltar aqui, estou voltando toda hora. Essa visão de produto que a gente tem aqui é um conjunto de requisitos que quase sempre não é originada de uma única pessoa. São várias pessoas com interesses sobre o produto que vai ser entregue, várias pessoas demandando requisitos. Né? Então, alguém tem que descobrir quem são essas pessoas e quais são as suas necessidades. Alguém tem que priorizar quais histórias vão ser desenvolvidas na próxima iteração. Alguém precisa refinar essas histórias até um nível de informação que seja suficiente para o desenvolvimento, porque normalmente essa visão de produto inicial, ela é uma visão de alto nível. Um requisito naquele momento não é suficiente para a equipe seguir à frente com o desenvolvimento, ele precisa ser refinado. Não interessa aqui o nome da pessoa que vai fazer isso. Todas essas questões que eu estou colocando são questões relativas ao trabalho de requisitos. Descobrir quem são as pessoas que têm necessidades que têm que ser satisfeitas, descobrir quais são essas necessidades, priorizar histórias, refinar as histórias, são atividades da engenharia de requisitos. Então, dentro de um processo ágil, quando a gente compara isso com o processo tradicional, a gente percebe que existe uma diferença já na composição da equipe. No processo tradicional, geralmente, cada pessoa da equipe tem um papel específico, né, um título específico, e vai fazer um trabalho específico. Então, você tem lá o testador, você tem o programador, você tem o analista de requisitos, você tem o gerente de projetos, você tem o arquiteto. Num processo Scrum, isso não existe.
todo mundo da equipe é denominado desenvolvedor. E é uma equipe multifuncional. Então você não vai ter ninguém com esse título, analista ou engenheiro de requisitos, dentro de uma equipe Scrum. Todo mundo é desenvolvedor. Mas, embora não exista ninguém com esse título, alguém tem que se responsabilizar pelo trabalho de requisitos. A maior parte da responsabilidade é do dono do produto. É ele que tem que trabalhar as questões mais relevantes aí dentro da engenharia de requisitos. Mas ele normalmente delega parte desse trabalho para a equipe de desenvolvimento, principalmente o quê? O refinamento dos requisitos para que seja possível o desenvolvimento. Então, normalmente a equipe de desenvolvimento é que pega um item lá do backlog para refinar, para poder conseguir desenvolver. Então, todo mundo que está trabalhando no processo Scrum, que está envolvido com uma dessas atividades que eu falei, precisa ter conhecimento da engenharia de requisitos, conhecimento dos conceitos e técnicas, né, que se aplicam a cada situação. Muita gente tem a visão de que requisitos é documentação, o trabalho de requisitos é gerar documentação. Isso é um equívoco. O trabalho de requisitos é, antes de tudo, de gerar conhecimento. Tá? Gerar conhecimento. Agora, posso documentar isso ou não? Só fazer um parênteses. Requisito, ele não necessariamente precisa estar documentado. Existe uma definição padrão da ISO. Quando se fala de requisitos de software, a gente pode falar em requisitos em 3 dimensões. Né? Eu posso pensar no requisito como uma condição ou capacidade necessária para o usuário para resolver um problema. Aqui, basicamente, eu tenho um desejo, né? Uma necessidade que deve ser satisfeita. Posso pensar no requisito também como uma capacidade que é possuída por um produto. Aqui é algo material. Tem um produto, ele tem características, essas características são os seus requisitos. E posso falar em requisito também como uma representação documentada de uma dessas 2 definições anteriores. Normalmente a gente tem o quê? Sempre quando a gente fala de projetos, o que interessa é identificar esses desejos que devem ser satisfeitos. Agora vem a pergunta. Eu consigo documentar fielmente todos os desejos? Normalmente existem problemas aí. E aí que entra a questão que muita gente pensa que a disciplina de requisitos é a geração de documentação. Não. A disciplina de requisitos consiste basicamente em você descobrir as necessidades e propor uma solução que resolva da melhor forma as necessidades do cliente. Então, se eu gero uma especificação de requisitos que não identifica de forma correta os desejos, isso já foi um trabalho mal feito de requisitos. Se tem necessidades que não foram mapeadas, é um trabalho de requisitos incompleto. Se existem coisas documentadas que não têm relação com necessidades que devem ser satisfeitas, é um trabalho de requisitos mal feito. Se eu identifiquei necessidades e ao documentar eu fiz isso também de uma forma torta, e isso é muito comum, ao traduzir isso na documentação, eu agrego ruído. Isso também significa um problema na execução do trabalho de requisitos. Então, existe tanto problema que o pessoal comete com a disciplina de requisitos e acaba se gerando uma especificação de requisitos que não tem muito valor, porque não reflete fielmente essas necessidades, esses desejos. Aí, pode-se pensar o quê? A especificação então não vale nada, é uma documentação, é uma burocracia. Lógico, né? Se ela não está refletindo esses desejos, é só gerando papel e não está entregando nenhum valor, não está gerando nada de benefício para o projeto.
Agora, se a gente executa o trabalho bem feito, essa especificação ela cumpre um papel importante de proporcionar uma visão ao cliente do que ele vai receber e também ao time de desenvolvimento do que precisa ser feito, né? Ou seja, ela é o norte para esses dois caras. E a gente pode pensar, não, eu já tinha comentado, né? Existem três áreas, três processos principais da engenharia de requisitos. Trabalho de levantamento ou elicitação de requisitos, um trabalho de análise e um trabalho de gestão de requisitos. São três processos que interagem entre si e existem várias técnicas que a gente pode usar dentro de cada processo desse. Então, o trabalho de levantamento consiste em você identificar os desejos. Só que para identificar os desejos, você primeiro precisa saber quem são as pessoas, né, que devem ser satisfeitas. Então, você tem que identificar os interessados e as suas necessidades. Isso independe de qualquer processo de desenvolvimento, seja ágil ou tradicional, isso tem que ser feito. Quem vai fazer isso? Isso não é relevante. O nome da pessoa, o título da pessoa, mas isso precisa ser feito, né? Eu vou ter um conjunto de desejos que eu identifico. Eu preciso processar esse conjunto de informações, e aqui a gente fala do trabalho de análise de requisitos. O que é processar esse conjunto de informações? Existem desejos que são incompletos, que eu tenho que perceber que há coisa faltando e voltar a fazer atividades de levantamento. Existem desejos entre vários interessados que são similares. O que eu vou procurar fazer? Eu vou procurar mesclar isso num único requisito, em vez de eu desenvolver um requisito para cada desejo. Existem requisitos ou desejos que estão fora do escopo do projeto. Nem todo desejo que um interessado manifesta tem que ser satisfeito. Então, vou avaliar isso no trabalho de requisitos, se isso deve ser incorporado ou não ao escopo. Existem requisitos ou desejos que conflitam com desejos de outros interessados, de outras áreas da empresa. Eu tenho que resolver esses conflitos para conseguir seguir adiante no meu desenvolvimento. Então, o trabalho de análise consiste, no final das contas, em gerar uma especificação, que é basicamente um conjunto compilado desses desejos, de forma que a gente elimine conflitos, elimine redundâncias, complete o que está faltando e entregue isso num formato que seja fácil de entender e compreender, que é a especificação de requisitos, que pode ser bastante sucinta ou pode ser detalhada. Aí o nível de detalhe dessa especificação pode variar. Normalmente, num processo ágil, há a opção por uma especificação mais sucinta, mas ainda assim ela existe. Essa especificação mais sucinta, ela é possível num contexto ágil, porque dentro da filosofia ágil se busca garantir outras questões em que uma especificação menos detalhada vai funcionar. Se essas outras questões não são garantidas, ter uma especificação menos detalhada não funciona. Okay? Então, dentro de um processo ágil, o que se busca fazer? Então, num processo sequencial ou cascata, normalmente o que se faria? Se faria todo o trabalho de requisitos numa única fase do projeto. Eu tento esgotar todo o levantamento e análise e gerar uma especificação do escopo inteiro num único momento do projeto. Só que isso tem alguns problemas, né? Primeiro porque a gente pode ficar levantando e detalhando requisitos que depois a gente vai jogar fora do escopo, vão ser despriorizados, né? Então, eu gastei energia detalhando algo que nem vai ser feito. E, para muitos casos, a própria ideia da necessidade do cliente, ela só vai ser esclarecida ao longo do desenvolvimento. Então, essa é a vantagem aí do processo iterativo incremental. A cada iteração, o meu cliente vai amadurecendo a ideia e vai tendo
outras ideias também. Então, requisitos entram, requisitos mudam. Tentar fazer isso num passo só vai ser complicado, que é o problema aí do processo tradicional, ou processo em cascata. Então, a vantagem do ágil é que ele deixa para explorar em detalhes um requisito mais tarde possível. Ou seja, eu gasto o mínimo necessário para ter essa visão do escopo e deixo para detalhar quando aquele requisito estiver próximo ao desenvolvimento. Ou seja, eu tenho lá no Scrum o Product Backlog, então basicamente eu teria lá um conjunto de histórias. A história que vai ser desenvolvida na próxima iteração, talvez amanhã ou na próxima semana, né, a equipe, o time de desenvolvimento vai ter muito mais detalhe do que uma história que vai ser trabalhada só 2 meses depois. Né? Então, não preciso detalhar coisas que eu não vou fazer agora. Essa é a filosofia. Até porque muitas coisas vão ser muitos requisitos vão ser despriorizados, né, mais à frente. Eu falei do Scrum só para ilustrar, né? Mas o que caracteriza um processo ágil? Basicamente, ele estar aderente aos valores e princípios do Manifesto Ágil. Então, o que eu vou buscar aqui é trazer trazer todos os valores, né, e comentar sobre eles, e também alguns dos princípios do Manifesto Ágil. Né? Para quem tiver interesse, aqui tem um linkzinho do manifesto, ele está lá em inglês nesse link, mas também tem aí a tradução para o português. Né? O primeiro valor fala o seguinte, é mais importante a gente ter lá indivíduos e interações do que processos e ferramentas. Vamos ver, isso aí gera algum conflito com a engenharia de requisitos? Não. A gente tem aí a engenharia de requisitos como a disciplina da engenharia de software que mais necessita de interação entre indivíduos. Diferente de outras disciplinas, né, por exemplo, teste ou a programação, você tem que, no trabalho de requisitos, estar a maior parte do tempo interagindo com pessoas, descobrindo quem são interessados, indo atrás das necessidades dele. Então, a própria filosofia da engenharia de requisitos está muito aderente a essa ideia de que as interações aí com os indivíduos são mais importantes do que os processos e ferramentas. Existem técnicas, existem ferramentas na engenharia de requisitos para a gente aplicar, mas elas só apoiam esse fim de descobrir essas necessidades desses indivíduos. Outro valor é software funcionando é mais importante do que uma documentação extensa, né, ou muito abrangente. Muita gente comete o erro de pensar que uma especificação de requisitos, quanto mais detalhada for, melhor. Esse é um erro. É um erro. Trabalho de requisitos não significa gerar papel. E muitas vezes entrar em detalhe é desnecessário, isso significa desperdiçar recurso. E muitas vezes, ao entrar em detalhe, às vezes a gente comete o erro de entrar a fundo em algum assunto e deixar buracos ou falhas graves numa visão mais alto nível. Então, o trabalho principal da engenharia de requisitos é buscar identificar e definir qual é o escopo correto que deve ser desenvolvido. Esse é o objetivo principal, o escopo correto a ser desenvolvido. A documentação, ela é parte de uma estratégia de retenção do conhecimento. Já que o objetivo principal da engenharia de requisitos é gerar conhecimento, eu posso optar por documentar algumas coisas como uma estratégia de gestão e retenção do conhecimento. Mas não é uma obrigação, né? Se você garante ou tem a certeza de que esse conhecimento vai ser preservado de outras maneiras que não seja documentação, ok, né? Vai em frente assim.
Agora, não posso deixar conhecimento se perder, né? No contrassenso. Outro valor fala o seguinte: é mais importante você ter a colaboração do cliente do que ficar negociando contratos. O que eu costumo falar é o seguinte, né? Uma especificação de requisitos ela é como um contrato entre o cliente e o desenvolvedor. Só que é um contrato que é fruto da colaboração entre o cliente e a equipe de desenvolvimento. Ou seja, o produto dessa colaboração é a especificação. Não é algo que vai restringir a interação entre essas partes. Então, a colaboração está na essência também do trabalho de requisitos. E principalmente, né, embora a especificação de requisitos posso falar que seja um contrato, ele é um contrato dinâmico, né, porque as mudanças elas são naturais dentro do contexto de negócio. E esse tem a ver também com o próximo valor do Manifesto Ágil, né, que fala que é mais importante a gente conseguir responder a mudanças do que seguir um plano. E é o que eu estava comentando. Eu não posso pensar que o trabalho de requisitos consiste em produzir uma especificação, querer congelar isso e achar que isso não pode mudar e não tem que mudar. A única certeza que a gente tem no trabalho de requisitos é que os requisitos vão mudar. Então, a disciplina de requisitos, ela já leva em conta que requisitos mudam. Por isso que, quando eu falei que existem 3 processos-chave da engenharia de requisitos: levantamento, análise e gestão de requisitos, o processo de gestão de requisitos tem como principal função tratar mudanças. Tratar a mudança ou responder a mudanças. Responder não significa que toda mudança solicitada vai ser feita e executada, né? O que necessita ser feito toda mudança tem que ser avaliada, eu tenho que levantar, avaliar o impacto, né, e passar a informação para quem decide por aprovar ou rejeitar a mudança. A decisão de aprovar ou não é da equipe de desenvolvimento, não é do cara de requisitos, é de quem paga pelo projeto. Toda mudança ela tem um custo, não existe mudança grátis, né? Mas a mudança, quando ela é necessária, ela tem o potencial de aumentar ou preservar o valor do projeto. Em determinados projetos, se a mudança não for feita, o projeto inteiro não tem valor nenhum mais, né? Então a gente comentou aí sobre todos os valores do Manifesto Ágil. Agora eu vou comentar sobre alguns princípios do Manifesto. Alguns princípios detalham esses valores, outros princípios eu não vou comentar porque não tem muito a ver aí com o trabalho de requisitos. O primeiro princípio do Manifesto Ágil, ficou aqui em espanhol, é porque, desculpa, escapou aqui. Fala o seguinte: a nossa maior prioridade é satisfazer o cliente através da entrega rápida e contínua de software com valor. Ok. O que isso significa? Primeiro, software com valor. O que é software com valor? Quem define o que tem valor ou não? Certamente não é a equipe de desenvolvimento. Quem define o que tem valor ou não é o cliente. E o que tem valor para ele? Bom, vamos pensar. Ele paga por um projeto de software por quê? Todo projeto nasce para resolver um problema. Um ou mais problemas, né? Então, basicamente, se ele pagou pelo projeto, o projeto entregou um software que resolveu o problema dele, aquilo teve valor. Parece óbvio, né? Mas o que existe aí de projeto entregando software que não resolve o problema, aos montes, tá? Eu vejo isso bastante. Então, software com valor, antes de tudo, é um software que resolve o problema que motivou o projeto. E eu só consigo resolver o problema que motivou o projeto a partir do momento que eu sei ou identifico corretamente esses problemas. E esse é o primeiro passo do trabalho de requisitos, entender a motivação do projeto.
Se eu não sei por que o projeto está sendo feito, não vou conseguir entregar um software de valor. Muita gente, eu vejo bastante, assim, o pessoal está trabalhando no projeto, por que você está fazendo esse projeto? Porque o meu cliente precisa de um sistema de gestão de contratos. Ele pediu um sistema de gestão de contratos. Está errado. O cliente não quer um sistema de gestão de contratos. O cliente não quer o software. Isso é um equívoco. E a maior parte das pessoas está trabalhando no desenvolvimento pensando no que o software faz. Tem funcionalidades, requisitos não funcionais. Está errado. A primeira coisa é a gente saber assim, que benefício o meu cliente espera através desse software. O software é só um meio para ele chegar nesse benefício. Então ele não quer um sistema de gestão de contratos, porque ele já faz isso em planilha Excel, ou no caderninho dele, na agenda, sei lá. Só que, então ele já faz a gestão de contratos hoje sem o sistema. O sistema vai fazer a gestão de contratos? Sim, mas ele não quer trocar 6 por meia dúzia. Ele quer o quê? Que o sistema, por exemplo, agilize passos que hoje ele faz manualmente. Então, pode ser que o sistema faça automaticamente. Isso economiza tempo dele. Então, esse é só um exemplo. Ele não está interessado no sistema, ele está interessado na economia de tempo que o sistema vai dar para ele. Se eu não estou atento a isso, corro o risco de desenvolver um sistema que, no procedimento de trabalho do usuário lá, demora o mesmo tempo que ele controlar a coisa no Excel. E, é claro, ele não vai ficar satisfeito, porque ele vai gastar aí alguns milhares de reais para desenvolver o sistema e continua com o mesmo problema, gastando tempo em atividades lá que ele queria que fossem feitas mais rapidamente. Outro princípio que tem a ver aí com o valor, a gente aceita que os requisitos mudem, inclusive em etapas tardias do desenvolvimento. Os processos ágeis aproveitam o câmbio para gerar vantagem competitiva ao cliente. Ok, o que eu tinha comentado há pouco, a mudança real, ela pode aumentar o valor do projeto, ou fazer com que o projeto ainda continue tendo valor. Só que a gente precisa separar aqui duas coisas que são mudanças e mudanças entre aspas, falsas mudanças. A gente está aqui na cultura nossa brasileira, onde planejamento é algo que não é tão valorizado pela nossa cultura. O brasileiro é chegado a fazer. Vamos fazer e a gente vai resolvendo as coisas durante a execução. Então se planeja pouco e se planeja mal. O que acontece? Consequência direta disso. Durante o desenvolvimento, as coisas têm que ser ajustadas porque foram mal pensadas de início, ou não se pensou em determinadas questões. E aí aparecem as mudanças, entre aspas. Por quê? Porque se esqueceu ou não se pensou antes em determinadas questões. Agora, para o projeto ter valor, eu preciso mudar aquele escopo que foi mal pensado no início. Então, um processo onde não existe um trabalho, uma avaliação inicial bem feita de requisitos, certamente eu vou ter um trabalho lá na frente para ajustar o escopo, ou seja, remendar o escopo, porque o escopo foi mal definido no início. Isso não é mudança, tá? Isso é desperdício. Isso poderia ser evitado. Mudança, para mim, é aquilo que vem do ambiente de negócio. O cliente viu que um concorrente lançou lá uma nova característica no produto e se o projeto não tiver aquela situação tratada, o projeto inteiro pode não ser mais interessante para ele. Então, ele tem que trazer essa mudança para dentro do projeto. O governo mudou alguma coisa na legislação. Não tinha como prever, tem que trazer isso para dentro do projeto. Então, essa mudança no âmbito do negócio não está sob controle nosso. Agora, esses remendos de escopo, em muitos casos, a maior parte dos projetos que você olha e vê as mudanças,
Mudança muitas vezes é remendo de escopo. É algo que poderia ser evitado. Então, no trabalho de requisitos, eu posso, quando faço um trabalho bem feito, evitar esses remendos, ou seja, essas mudanças deixam de existir, porque o escopo já está mais bem pensado. E também eu posso preparar, na verdade, assim, uma característica de um trabalho bem feito de requisitos é fazer com que o nosso escopo ele seja facilmente modificável. Porque a gente já sabe, requisitos mudam. Então, não adianta eu pensar em um conjunto de requisitos em que uma mudança chega e isso me gera dor de cabeça. Então, eu tenho que propor uma especificação que seja fácil de mudar, que seja pouco traumática, né? Quando eu consigo isso, eu consegui atingir um dos critérios de qualidade de uma boa especificação de requisitos. O terceiro princípio do Manifesto Ágil fala o seguinte: a gente entrega, nosso objetivo é entregar software funcionando de maneira frequente, né, de preferência, período de tempo mais curto possível, né, entre 2 semanas e 2 meses. Ok, né? O processo de desenvolvimento ágil, tradicional, interativo, incremental, a disciplina da engenharia de requisitos ela pode ser adequada a qualquer processo de desenvolvimento, qualquer estratégia de desenvolvimento. A grande vantagem, inclusive, né, em processos com ciclos curtos de entrega, que são uma grande característica dos processos ágeis, ciclos curtos. Porque existem processos tradicionais que também são iterativos incrementais, onde um grande equívoco que o pessoal cometeu foi trabalhar com ciclos muito longos. E aí, fazer uma interação de 6 meses é praticamente cair nos problemas do processo em cascata. O ágil, então, já traz essa questão do ciclo curto e isso diminui risco. Isso facilita também o trabalho de requisitos, porque ao trabalhar com ciclos curtos de entrega, o próprio cliente vai, a cada ciclo de entrega, vai amadurecendo a sua ideia. Então, eu não corro o risco de ter um trabalho de uma especificação aí completa e total, que depois eu vou ter que refazer lá na frente porque a ideia não estava madura. Muito difícil o cliente ter toda a ideia clara desde o início. Então, esses ciclos curtos permitem a ele ir amadurecendo essa ideia e a gente só levantar e especificar aquilo que é estritamente necessário para o próximo avanço do projeto. O princípio 4 fala o seguinte, né, os responsáveis pelo negócio e os desenvolvedores devem trabalhar juntos de maneira cotidiana durante todo o projeto. Ou seja, eu tenho que ter um acesso fácil, né, aos meus clientes. Isso deveria ser filosofia ágil. E aí eu vejo muita gente, muitas empresas, né, que tem lá um processo Scrum implementado, por exemplo, né, fala que é ágil, aí você vê como é que a coisa funciona. O cliente abre uma ordem de serviço, pede no sistema, uma manutenção no sistema, e só aparece de novo para ver depois se ficou pronto. Não funciona, né? A filosofia ágil, ela não depende só da equipe de desenvolvimento ou da área de TI da empresa. A filosofia ágil, ela permeia toda a empresa. Então, se eu tenho problemas de acesso aos clientes de negócio, existe uma barreira entre o time e as pessoas de negócio, não adianta falar que eu uso Scrum, que o processo não é ágil, né? Então, quanto mais fácil for o acesso, ou mais próxima, né, for a interação entre o time de desenvolvimento e as pessoas de negócio, né, aí a gente está dentro aí desse princípio ágil, e isso facilita também o trabalho de requisitos, porque eu diminuo o risco, diminuo problemas de comunicação, e uma das grandes dificuldades com o trabalho de requisitos é exatamente problemas de comunicação.
Então, ter essa proximidade com o cliente gera benefício para todo o projeto, inclusive, né, para o trabalho de requisitos. Não existe conflito nenhum. O princípio 6 fala método mais eficiente e eficaz de comunicar informação da equipe de desenvolvimento e seus membros para a equipe de desenvolvimento e os seus membros é através, né, uma conversa cara a cara. Né? Ou seja, desburocratizar a comunicação. Né? Você tem que dar preferência à comunicação frente a frente, em vez de e-mail, em vez de relatório. Né? Você ir lá e ter a oportunidade de conversar frente a frente com a pessoa é a maneira mais eficaz de evitar problemas de comunicação, e o mesmo vale para o trabalho de requisitos. Né? É muito mais fácil ter acesso direto à pessoa e interagir diretamente com ela do que através aí de e-mail, através de um intermediário, que muitas vezes acontece. Né? A gente não consegue interagir direto com o cliente, eu tenho que falar com um intermediário. Eu já crio uma barreira, já crio um ruído nessa comunicação. Então, a conversa cara a cara elimina ou diminui a possibilidade de ruídos, né? Que por outros meios isso é muito maior. E-mail, por exemplo, conversar por e-mail é chance de problema na certa. Outro princípio do Manifesto Ágil é que a simplicidade ou a arte de maximizar a quantidade de trabalho não realizado é essencial. Ou seja, né, eu fazer o mínimo necessário para entregar o que o cliente deseja. E esse é também um dos objetivos da análise de requisitos. Né? A análise de requisitos é um dos processos da engenharia de requisitos e busca exatamente propor um conjunto de requisitos, o conjunto de requisitos mais enxuto possível para resolver o problema do cliente. Se eu estou colocando, se eu estou fechando um escopo gordo, um escopo com requisitos desnecessários, ou que não são tão importantes assim, certamente trabalho desnecessário vai ser executado no projeto. Eu estou gerando funcionalidades no meu sistema que não tem muita utilidade para o meu cliente. Então, o trabalho de análise de requisitos consiste, basicamente, em otimizar esse conjunto de requisitos. E é um ponto também fraco de muita gente que está à frente do trabalho de requisitos. Não dá a atenção necessária ao trabalho de análise. Acha que tudo que o cliente pede tem que ser feito, exatamente do jeito que ele pede. Só que aí cai num problema grave. O cliente não sabe dizer o que ele quer. O cliente não sabe o que ele precisa. E é por isso que existe a disciplina de requisitos. Porque se o cliente soubesse dizer exatamente o que ele quer de maneira mastigadinha, era só pegar o que ele fala e desenvolver. Né? Só que na prática, ele vai falar de forma incompleta, ele vai falar de algo que não é a necessidade de fundo dele, tá? A coisa tem que ser investigada, ele vai falar errado, porque ele tem dificuldades aí para se expressar, e se a gente não tem alguém para fazer esse trabalho de meio de campo, a equipe vai acabar desenvolvendo alguma coisa errada. Bom, eu pulei aqui alguns princípios, né, porque nem todos têm aí alguma coisa que eu poderia relacionar comentando sobre a engenharia de requisitos. Então, de maneira, fechando aí a nossa palestra, a engenharia de requisitos é uma disciplina que independe de qualquer tipo de processo de desenvolvimento. Mas, em qualquer processo de desenvolvimento que uma empresa use para desenvolver o seu software, tem trabalho de requisitos que deve ser feito. O que vai mudar é que, dependendo do processo, se é ágil ou tradicional, a maneira que se executa o trabalho muda. As técnicas que se usam podem ser diferentes, técnicas para levantar, técnicas para especificar requisitos, técnicas para fazer gestão de requisitos, mas tudo continua existindo. Talvez só trocando técnicas, cargos, né? Quem executa isso também muda. Né? A gente viu aí, processo tradicional, normalmente eu tenho um cara lá, um analista de requisitos. No Scrum, todo mundo é desenvolvedor, tem o dono do produto.
O momento também em que o trabalho de requisitos é feito muda de acordo com o processo. Num processo sequencial, se busca concentrar todo o trabalho de requisitos numa fase específica do projeto. Já no processo iterativo incremental, esse trabalho é distribuído. E no processo ágil, eu tenho aí o iterativo incremental com ciclos curtos, e a ideia do cliente participando intensamente aí desse desenvolvimento, eu tenho uma necessidade menor de especificar detalhes nos meus requisitos. Eu concentro a atenção em especificar a coisa no nível mais alto e deixo os detalhes para serem tratados muito mais próximos do desenvolvimento. Então, eu vejo assim, muita gente com uma visão radical das coisas, né? Então, tem muita gente pregando problemas onde não existem problemas, né? O ágil e a engenharia de requisitos, né, são conceitos complementares. Uma coisa não exclui a outra, uma coisa não conflita com a outra, né? A principal ideia